Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos em terapia dos esquemas, né? Hoje a gente está estudando o livro Terapia do Esquema, Guia de Técnicas Cognitivo-Comportamentais Inovadoras de Jeffrey Young, né? Esse daqui, tá? A gente está na página já 36, tá? E a gente vai dar continuidade aqui à nossa leitura coletiva, tá bom? Então, a gente está no parágrafo, né, onde o título é Como os esquemas interferem na terapia cognitivo-comportamental tradicional. Tá, vamos lá. Muitos esquemas desadaptativos remotos têm potencial para sabotar a terapia cognitivo-comportamental tradicional. Os esquemas dificultam o cumprimento de muitos dos pressupostos dessa terapia apontados anteriormente neste capítulo. Por exemplo, com relação ao pressuposto de que se pode estabelecer uma aliança terapêutica positiva de forma razoavelmente rápida, os pacientes com esquemas no domínio de desconexão e rejeição, que no caso inclui os esquemas de abandono, desconfiança, abuso, privação emocional, defectividade e vergonha, podem não ser capazes de estabelecer esse tipo de laço positivo, descomplicado em um período curto. Da mesma forma, os termos da presunção de que os pacientes dispõem de um forte sentimento de identidade e objetivos claros para orientar a escolha de focos do tratamento. Aqueles com esquema do domínio de autonomia e desempenho prejudicados, que inclui o esquema de dependência, vulnerabilidade, emaranhamento self-subdesenvolvido, e fracasso, podem não saber quem são e o que querem, e assim não conseguir estabelecer objetivos de tratamento específicos. A terapia cognitivo-comportamental supõe que os pacientes consigam acessar cognições e emoções e as verbalizar na terapia. Os pacientes com esquema do domínio de direcionamento para o outro, que inclui os esquemas de subjugação, autossacrifício e busca de aprovação, podem estar demasiado concentrados em saber o que o terapeuta quer, para olhar para dentro de si mesmo ou falar sobre os próprios pensamentos e sentimentos. Por fim, a terapia cognitivo-comportamental supõe que os pacientes possam cumprir os procedimentos do tratamento. Pacientes com esquema no domínio de limites prejudicados, que inclui esquemas de arrobo, autocontrole e autodisciplina insuficientes, podem estar demasiado desmotivados ou indisciplinados para tanto. Olha aí, hein, que interessante, né? A diferença, né, entre a terapia dos esquemas e a TCC, né? Depende aí do esquema que o paciente tem, né? Pode ou não estabelecer uma boa aliança terapêutica com o paciente ou não, né? Depende do esquema que o paciente tem, tá? Então, é uma dica, né? De repente, para quem é terapeuta, se caso, às vezes, né, o processo estiver sendo difícil de avançar, pode ter a ver com a forma como o terapeuta está tratando, né? E devido aos esquemas que o paciente tem, como que vai ser a interpretação desse paciente, né? Continuando. Evidências empíricas para esquemas desadaptativos remotos. Já foi realizada uma quantidade considerável de pesquisas sobre os esquemas desadaptativos remotos de Young. A maior parte dela até agora utilizando a forma longa do questionário dos esquemas de Young, embora haja estudos com a forma resumida em andamento. O questionário de esquemas de Young foi traduzido para muitas línguas, como francês, espanhol, holandês, turco e norueguês. A primeira investigação ampla de suas propriedades psicométricas foi realizada por Schmidt, Joyner, Young e
Telch são os nomes dos autores. Os resultados desse estudo produziram coeficientes alfa para cada esquema desadaptativo remoto, que iam de 0,83 para emaranhamento subdesenvolvido a 0,96 para defectividade e vergonha, e coeficientes de teste reteste de 0,50 a 0,82 em uma população não clínica. As subescalas primárias demonstram confiabilidade nos de teste, reteste e coerência interna elevada. O questionário também demonstrou boas validades convergentes e discriminantes em medidas de desconforto psicológico, autoestima, vulnerabilidade cognitiva, a depressão e sintomatologia de transtorno de personalidade. Os investigadores conduziram uma análise fatorial com amostras clínicas e não clínicas. As amostras revelaram conjuntos semelhantes de fatores primários que correspondiam muito aos esquemas de Young desenvolvidos clinicamente e às suas hipóteses de relações hierárquicas. Em uma amostra de estudantes universitários, surgiram 17 fatores, incluindo 15 de 16 propostos originalmente por Young. Um esquema original, indesejabilidade social, não surgiu, ao passo que emergiram outros dois fatores não citados. Em um esforço para a validação cruzada desta estrutura fatorial, Schmidt e colaboradores deram o questionário de esquema de Young a uma segunda amostra de universitários da mesma população. Usando a mesma técnica de análise fatorial, os investigadores descobriram que, dos 17 fatores produzidos na primeira análise, 13 repetiram-se claramente na segunda amostra. Os investigadores também descobriram 3 outros fatores de ordem superior. Uma amostra de pacientes, em uma amostra de pacientes, surgiram 15 fatores, incluindo 15 dos 16 originalmente propostos por Young. Esses 15 fatores correspondiam a 54% da variância total. Nesse estudo, o questionário dos esquemas de Young demonstrou validade convergente com um teste de sintomatologia e transtorno de personalidade. Demonstrou também validade discriminante com medidas de depressão e autoestima em uma população não clínica de universitários. Esse estudo foi replicado por Lee, Taylor e Dunn, em 99, com uma população clínica australiana. Os investigadores realizaram análise fatorial. Segundo conclusões anteriores, 16 fatores surgiram como componentes primários, incluindo 15 de 16 originalmente propostos por Young. Apenas a escala de indesejabilidade social não foi sustentada. Desde então, eliminamos a indesejabilidade social como esquema, a qual a parte, e a fundimos com a defectividade. Além disso, uma análise de fatores de ordem correspondeu em muito a alguns dos domínios de esquemas propostos por Young. Em termos gerais, este estudo mostra que o questionário dos esquemas de Young possui coerência interna muito boa, e que sua estrutura de fatores primários é estável em amostras clínicas de 2 países diferentes e para diagnósticos diferentes. Lee e colaboradores discutem algumas razões pelas quais os 2 estudos produziram estruturas fatoriais um pouco diferentes.
dependendo do uso de uma população clínica ou não clínica. Os autores concluíram que as amostras de estudantes provavelmente tiveram efeitos de variação, por ser improvável que muitos deles sofressem de formas extremas de psicopatologia. Eles afirmam que a replicação da estrutura fatorial depende de se pressupor que os esquemas subjacentes à psicopatologia em população clínica também estejam presentes em uma amostra aleatória de estudantes universitários. Young sugere que os esquemas desadaptativos remotos estão sim presentes em população não clínicas, mas que se tornam exagerados e extremos em populações clínicas. Outros estudos examinaram a validade dos esquemas individuais e o quão bem eles sustentam o modelo de Young. Freeman, 99, explorou o uso da teoria dos esquemas de Young como modelo explicativo para o processo cognitivo não racional. Usando uma amostra de sujeitos normais, Freeman concluiu que uma correlação menor com os esquemas desadaptativos remotos indicava maior ajuste interpessoal. Essa conclusão está de acordo com o preceito de Young de que os esquemas remotos são, por definição, negativos e disfuncionais. Esquemas remotos, né? Eu falei aí no vídeo passado, esquemas remotos são os esquemas que começam na primeira infância, aí, tá? Porque tem os esquemas, como é que ele fala? Aqui, ó. Tem os esquemas condicionais e os esquemas incondicionais, né? Os esquemas incondicionais são aqueles que começam na primeira infância, que pode ser chamado também de esquemas remotos, tá? Já os esquemas condicionais, ou seja, esquemas que são condicionados, são esquemas que surgem na adolescência, né? E são chamados também de esquemas secundários, tá? Porque eles são consequência dos esquemas primários que começaram na infância. Então, assim, ou seja, de um esquema pode surgir outro esquema, tá? E, para voltar aqui ao que a gente está lendo, esquema remoto são esquemas que surgem aí na primeira infância, tá? Então, continuando, acho que eu parei aqui. Essa conclusão está de acordo com o preceito de Young, de que os esquemas remotos são, por definição, negativos e disfuncionais. Já li essa parte, né? Rittenmeyer, o nome do autor, 97, examinou a validade convergente dos domínios de esquema de Young, com o inventário de esgotamento de Maslach, um inventário de autoavaliação elaborado para avaliar o impacto negativo de experiências estressantes. Em uma amostra de professores da Califórnia, Rittenmeyer concluiu que 2 domínios de esquema, superconexão e padrões exagerados, tinham forte correlação com a escala de esgotamento emocional do inventário de esgotamento de Maslach. O domínio de supercorrelação também se correlacionava, embora não de maneira tão forte, com 2 outras escalas, a de despersonalização e a de realização pessoal. Carino, em 97, investigou a utilidade da teoria dos esquemas de Young no tratamento de transtornos de personalidade, usando os esquemas desadaptativos remotos como variáveis preditoras em uma análise funcional discriminante. Carine examinou se a presença dos esquemas de Young discriminava pacientes com psicopatologia do eixo 2 do DSM-4, de pacientes com outros tipos de psicopatologia. Carine concluiu que a presença de transtorno do eixo 2 estava indicado corretamente em 83% das vezes.
Em apoio à teoria de Yang, Karine também concluiu que o afeto parece, perdão, que o afeto parece parte intrínseca dos esquemas. Embora o questionário dos esquemas de Yang não tenha sido projetado para mensurar transtornos de personalidades específicos do DSM-4, há associações significativas entre esquema desadaptativo remotos e sintomas de transtornos de personalidade. Deixa eu dar uma pausa aqui. Por isso que os esquemas, né, é, ele é recomendado para pacientes que têm transtornos de personalidade, né? E a gente percebe isso pelo resultado dos testes, né? Então, quanto mais esquemas ativados, revela mais algum tipo de transtorno de personalidade que a pessoa tenha. Então, essa teoria encaixa aí, né, no sentido de uma avaliação inicial, digamos assim, né? Ajuda aí, né? Continuando, o score total tem alta correlação com o score total do questionário de diagnóstico de personalidade revisado, uma escala de autoavaliação de patologia da personalidade do DSM-3R. Neste estudo, os esquemas de autocontrole, autodisciplina insuficientes e defectividade apresentaram as mais fortes associações com sintomas de transtorno de personalidade. Esquemas específicos apresentaram associação significativa com sintomas de transtorno de personalidade. Por exemplo, desconfiança abuso tem alta associação com o transtorno de personalidade paranoide. Dependência, o, o esquema de dependência, um transtorno de personalidade dependente. O esquema de autocontrole e autodisciplina insuficiente, um transtorno de personalidade borderline. E padrões inflexíveis ao transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Olha aí que interessante as correlações, né? Então, é isso. A terapia dos esquemas auxilia bastante nessa avaliação inicial aí, né? De se aproximar bastante de um diagnóstico de transtorno de personalidade, né? Continuando aqui, a gente já vai caminhando para o final, né? Para esse vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá. A biologia dos esquemas desadaptativos renais. Nesta sessão, propomos uma visão biológica dos esquemas, baseada em pesquisas recentes sobre emoção e biologia do cérebro. Enfatizamos que essa sessão propõe hipóteses sobre possíveis mecanismos de desenvolvimento e modificação de esquemas, já que ainda não se realizaram pesquisas para estabelecer se essas hipóteses são válidas. Pesquisas recentes sugerem que não existe um único sistema emocional no cérebro, e sim vários. Diferentes emoções correlacionam-se com distintas funções de sobrevivência, como responder ao perigo, encontrar comida, fazer sexo, encontrar parceiros, dos filhos, estabelecer laços sociais, e cada uma delas parece mediada por uma própria rede cerebral. Concentramos-nos na rede cerebral associada ao condicionamento do medo e trauma. Sistemas cerebrais relacionados ao condicionamento do medo e trauma. Estudos sobre a biologia do cérebro indicam locais em que pode ocorrer ativação de esquemas baseados em eventos traumáticos da infância, como abandono ou abuso. Em seu resumo da pesquisa sobre a biologia das memórias traumáticas, Leduc escreve: durante uma situação de aprendizagem traumática, as memórias conscientes são estabelecidas por um sistema que envolve o hipocampo
e áreas corticais relacionadas, ao passo que as memórias inconscientes são estabelecidas por mecanismos de condicionamento do medo que operam por meio de um sistema baseado nas amígdalas. Esses dois sistemas operam em paralelo e armazenam diferentes tipos de informações relacionadas à experiência. Quando os estímulos presentes durante o trauma inicial são encontrados mais tarde, cada sistema é potencialmente capaz de recuperar suas memórias. No caso do sistema amigdaliano, a recuperação resulta na expressão de respostas corporais que preparam para o perigo, e no caso do sistema hipocampal, ocorrem lembranças conscientes. Uau, interessante isso aqui, né? Ou seja, né? Acontecimentos traumáticos aí na infância, o cérebro vai ter memórias distintas entre o que ocorre no campo do consciente e no campo do inconsciente, né? Olha só isso. Então, assim, no campo do inconsciente, que é o sistema amigdaliano, a resposta é corporal, né? E já nas memórias conscientes, que é no sistema hipocampal, ocorrem lembranças conscientes. Olha aí, tá? E aí, né, as lembranças são distintas, não é? Devido a vivências que a pessoa tenha na vida adulta, que a gente chama de estímulos, né? No consciente vai ser lembrado de uma forma, no inconsciente vai ser lembrado de outra forma. Vamos ver aqui como é que ele vai prosseguir. Desta forma, segundo Ledoux, os mecanismos cerebrais que registram, armazenam e recuperam memórias da importância emocional de um evento traumático, diferente dos mecanismos que processam memórias e cognições conscientes sobre o mesmo evento. A amígdala armazena a memória emocional, enquanto o hipocampo e o neocórtex armazenam a memória cognitiva. As respostas emocionais podem ocorrer sem a participação desse sistema de processamento superior do cérebro, envolvidos no pensamento, no raciocínio e na consciência. Uau! Olha só que delicado, né? Porque dependendo do estímulo, né? O que ele traz aqui, o medo ou o trauma, né? A resposta comportamental, digamos assim, que a pessoa tenha, não é racional, não é? Ela é emocional, porque fica registrado aí nessa amígdala, né? É a memória emocional, olha só. Continuando, características do sistema amigdaliano. Segundo Ledoux, o sistema amigdaliano dispõe de uma série de atributos que o distinguem do sistema hipocampal dos córtices superiores. O sistema amigdaliano é inconsciente. Reações emocionais podem se formar na amígdala sem qualquer registro consciente dos estímulos. Como afirmou Zajonc, em 84, há mais de 2 décadas, as emoções podem existir sem cognições. O sistema amigdaliano é mais rápido. Um sinal de perigo passa pelo tálamo em direção à amígdala e o córtex, mas atinge a amígdala antes de atingir o córtex. Quando o córtex reconhece o sinal de perigo, a amígdala já começou a responder ao perigo. Como Zajon, que 84 também afirmou, as emoções podem existir antes das cognições. O sistema amigdaliano é automático, uma vez que o sistema das amígdalas realiza uma avaliação do perigo, as emoções e as respostas comportamentais ocorrem automaticamente. Em contraste,
os sistemas envolvidos no processamento cognitivo não se ligam tão intimamente às respostas automáticas. A característica distinta do processamento cognitivo é a flexibilidade de resposta. Deixa eu dar uma pausa aqui, eu estou lembrando de um livro, acho que é interessante compartilhar, né? De repente você que está assistindo aqui, tem um livro chamado, isso, é Rápido e Devagar. Eu li só, na verdade, o prefácio desse livro, tá? E o autor fala mais ou menos sobre isso, sobre os registros das emoções e as cognições, tá? Lá ele fala que nós agimos, aliás, reagimos a estímulo, né? De maneira automática, um susto, por exemplo, medo, trauma, porque as emoções, elas existem há milhões e milhões de anos no nosso cérebro, tá? Já o neocórtex, né, ou a parte aqui pré-frontal, né, onde estão as cognições, né, o nosso consciente, ela já tem milhares de anos, né, embora seja muito tempo, mas em comparação com o sistema amigdaliano, né, as emoções, a nossa parte racional, ela é mais recente, tá? Então, quando a interpretação que a gente faz dos eventos é primeiramente emocional, depois que passa pelo racional, tá? Então, né, é preciso se atentar às emoções, né? Às vezes as respostas emocionais a um perigo, né? Pode não existir o perigo ali de fato, né? Mas aquela situação pode elucidar, pode fazer com que a pessoa visite memórias traumáticas, não é? De dor, de medo, enfim, alguma experiência negativa que ela teve no passado, né? E aí ela passa a responder de maneira desproporcional à situação atual, né? Então, é isso que precisa avaliar, né? É isso que precisa aprofundar. E muito aparece, né, dos nossos comportamentos, do comportamento dos pacientes quais a gente atende, né? Então, o quão é importante a gente estudar, né? Sempre porque cada vez mais e mais conhecimentos que agregam tanto para a nossa vida quanto, consequentemente, aí, levar para o nosso trabalho, não é? Então, continuando aqui. As memórias emocionais no sistema amigdaliano parecem ficar permanentes. Leduc escreve: memórias inconscientes relacionadas ao medo, estabelecidas através da amígdala, parecem gravadas de forma indelével no cérebro e provavelmente ficarão conosco para a vida toda. Há um valor de sobrevivência em nunca esquecer estímulos perigosos. Essas memórias resistem à extinção. Em condições de estresse, mesmo medos que parecem extintos, muitas vezes ressurgem espontaneamente. A extinção impede a expressão de respostas condicionadas com base em medo, mas não apaga as memórias subjacentes a essa resposta. A extinção envolve o controle cortical sobre o qual sai da amígdala, mais do que apagar o quadro de memórias da amígdala. Assim dizemos que, provavelmente, os esquemas não podem ser curados completamente. Olha aí que forte, hein? Se eles não podem ser curados, então a pessoa aprende a lidar, né? E aí acredito nesse sentido, né? A TCC ela auxilia no sentido, por exemplo, da técnica de dessensibilização sistemática, né? À medida que a pessoa vai sendo exposta gradualmente àquilo que ela teme, ela vai desconstruindo essa memória de dor, né? Essa memória que ficou ali, que de repente paralisou, né? O sistema amigdaliano não faz discriminações minuciosas. O sistema da amígdala tende a evocar respostas condicionadas baseadas em medo diante de estímulos traumáticos.
visto que uma memória emocional é armazenada na amígdala. A exposição posterior ao estímulo que lembre, mesmo levemente, aqueles que estavam presentes durante o trauma irão ativar a reação de medo. O sistema da amígdala proporciona uma imagem crua do mundo externo, ao passo que o córtex oferece representações mais detalhadas e precisas. É o córtex o responsável por suprimir respostas com base em avaliações cognitivas. A amígdala evoca respostas e não as inibe. O sistema amigdaliano é anterior em termos evolutivos aos córtex superiores. Olha o que eu acabei de falar, né? Quando uma pessoa se depara com uma ameaça, a amígdala dispara uma resposta de medo, que mudou muito pouco ao longo dos tempos e que é compartilhada em todo o reino animal, talvez até mesmo em espécies inferiores. O hipocampo também integra a parte evolutivamente mais antiga do cérebro, mas conecta-se com o neocórtex, que contém os córtices superiores de desenvolvimento mais tardio, tá? Bem, então é isso, né, que eu quis compartilhar com vocês aqui hoje, né, trazer aí um pouco, aliás, dar continuidade, né, às nossas leituras aí coletivas, porque acredito que quando a gente vai na íntegra aí, né, nos estudos, não à toa, né, esse canal se chama Grupo de Estudos, a gente não traz aqui interpretações da nossa cabeça, né, a gente parte aí do original, e aí sim a gente vai fazendo interpretações detalhadas, né, eu acredito que ajuda muito aí, não é? Nos nossos estudos, não é? E, como sempre, né, ao final aí de cada aula, eu compartilho aí um projeto que eu desenvolvo para psicólogos que estão iniciando e são recém-formados. E eu vou compartilhar a tela aqui com você, mas antes de compartilhar, eu peço que, para ajudar aqui o nosso canal a crescer, você curta, ative o sininho, compartilhe, né, leve esse conteúdo aí para mais pessoas, que acredito que possa contribuir aí na caminhada de quem está começando, né? Então, ó, vou compartilhar aí com você rapidamente, embora eu deixe aqui embaixo o link para você acessar esse site, mas eu já adianto aqui mostrando para você esse clube do psicoterapeuta, tá? Esse clube do psicoterapeuta, eu coloco conteúdos numa plataforma digital por assinatura, onde a gente já tem várias aulas postadas lá, mais de 50 aulas, é para quem está iniciando, tá? A gente coloca lá desde gerenciamento de clínica, né, como utilizar redes sociais, supervisões gravadas, materiais em PDF, tá? Essas aulas aqui também a gente coloca lá, tá? Né, nessa plataforma aí a gente concentra todas essas informações, tá? E esse clube, ele é dividido em planos de assinatura, tá? Aqui a gente tem, né, alguns relatos de quem já está participando, mas eu não vou me atentar muito lá para não estender muito esse vídeo. Eu vou falar mais dos planos para você, tá? Ó, a gente tem 3 planos aí, tá? O plano essencial de R$ 37, o avançado de 147 e o prêmio de 247. Qual que é a diferença entre eles? O essencial te dá direito a todas as aulas, mas somente as aulas gravadas, tá? Você vai ter direito a tudo ao conteúdo que tem gravado lá já, tá? O avançado te dá direito a tudo que o essencial dá direito, ou seja, são as aulas gravadas, tá? Mas o diferencial é que você vai poder participar do ao vivo, do estudo de caso e de supervisão também, tá bom? Tudo ao vivo, né?
E já o prêmio, a diferença é que a gente tem encaminhamento aí de pacientes, para quem faz parte aí do plano prêmio, tá? Então, ou seja, o plano prêmio te dá direito a acesso ao que o plano essencial tem, o plano avançado tem, e mais o encaminhamento de pacientes, tá bom? Se você tiver interesse, é só clicar aqui, ó, né, um desses botões que já vai cair ali na plataforma e você já consegue fazer o seu cadastro, tá bom? Bem, então é isso. Ah, ficando por aqui e que essa aula possa ter contribuído de alguma forma na sua caminhada, tá bom? Então é isso. Um beijo, até mais, tchau, tchau.